Livros como 1º e 2º Samuel são histórias e, teoricamente, as narrativas depende muito daquilo que nós queremos extrair. Então, o que eu quero fazer nessas duas palestras sobre... A primeira palestra será uma visão global da história e o formato da história. E na segunda palestra eu quero perguntar agora o que vocês querem... Que nível de aprofundamento? Então, essas serão as... 1º e 2º Samuel, na verdade, formam no Antigo... Nós os dividimos em 2 livros porque juntos eram um pouco longos, mas é verdade, são um só livro, pertencem um ao outro. E esse livro bem longo, de Samuel, cobre 150 anos de história. Imagine só escrever um livro desse tamanho sobre os últimos 150 anos da história da Inglaterra. Sabe, é uma loucura. Mas essa história foi escrita do ponto de vista de Deus. Portanto, só inclui aquilo que é importante e significativo aos olhos de Deus. Portanto, muita coisa foi deixada de fora. Há muita coisa que aconteceu nesses 150 anos que talvez nos interessariam, mas não são interessantes para Deus. E no Antigo Testamento dos judeus, estes livros não são chamados profecias, são chamados profetas. Eles pertencem, 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, pertencem ao que eles chamam os primeiros profetas. Porque isso é história de um ponto de vista profético. Isso é história como os profetas a veem. E eles a veem como Deus a vê. Portanto, esses livros são chamados segundo o profeta que predominava à época, a saber, Samuel. E provavelmente ele foi o autor. Sabemos de outras escrituras que os profetas escreviam a história de seu povo do ponto de vista de Deus. Portanto, incluíam coisas que eram importantes para Deus e excluíam outras que não eram interessantes para Deus. Portanto, é história profética. E, portanto, os judeus o chamam de profético. Os livros proféticos de Samuel. Agora, esses 150 anos vêm no final de 1000 anos. Abraão viveu por volta de 2000 a.C. O rei Davi assumiu o trono em 1000 a.C. E, na verdade, este ano, 1996, fazem exatamente 3000 anos que Davi estabeleceu sua capital em Jerusalém. E há grandes celebrações em Jerusalém esse ano por causa disso. Portanto, de 2000 a.C. a 1000 a.C., o povo de Israel, começando com um velho de 75 anos, se tornou uma família, uma tribo, um povo, uma nação de 12 tribos, e sob o reinado de Davi se tornaram um império e conquistaram toda a terra prometida. Este foi o ápice de sua história. Desde Abraão até o rei Davi gastou 1 milênio. E os 2 livros de Samuel falam deste último século e meio, dessa ascensão lenta, mas firme, até o ápice de completa paz e prosperidade. E Davi fica no topo. Depois dele, como veremos no livro de Reis, foi uma longa descida, e colocaram tudo a perder em apenas 500 anos. Mas até hoje, os judeus se recordam do rei Davi como o homem que os levou ao ápice de sua história, quando possuíam toda a terra que Deus lhes prometera, quando eles tinham paz e prosperidade e os filisteus estavam subjugados. E até hoje oram por um outro rei como Davi, o que eles chamam de Mexia, aquele que é ungido. Eles ainda esperam que um filho de Davi venha assumir o trono de Israel de novo. É fácil entender por quê, porque essa foi sua idade áurea. Então estamos olhando os últimos 150 anos desta ascensão, que culminou no império de Davi. E temos que observar o padrão principal geral. Vou mostrar-lhes 2 cartazes imediatamente. 1º Samuel começa nos primeiros 12 capítulos com a história do último juiz. Samuel foi o último profeta que julgou o povo. Depois do livro de Juízes, portanto, ele era o último juiz e o último profeta a liderar o povo de Israel.
Sabem, Israel passou por 4 períodos de 500 anos com estilos de liderança bem distintos. Nos primeiros 500 anos, de 2000 a 1500, foram liderados por patriarcas, como são conhecidos, Abraão, Isaque, Jacó e José. Nos próximos 500 anos foram liderados por profetas, começando com Moisés e indo até Samuel. Nos próximos 500 anos, eles foram governados por príncipes ou por reis, desde Saul até Zedequias. E nos últimos 500 anos, foram liderados por sacerdotes, de Josué até Anás e Caifás. Portanto, tiveram todo tipo de liderança. Tiveram patriarcas, profetas, príncipes e sacerdotes. E claro, eles precisavam de todos esses tipos de liderança. Alguém que fosse profeta, sacerdote e rei. Todas essas funções, além de seu Pai eterno e o príncipe da paz. Mas isso só aconteceu quando Jesus veio. Então aqui há uma transição da liderança de profetas à liderança de reis. E a segunda metade do livro de Samuel é sobre o primeiro rei que eles tiveram, rei Saul. E ele foi uma escolha humana, aprovado por Deus, mas foi uma escolha feita pelo povo, democraticamente. Eles o elegeram. Acharam que ele seria o melhor homem. E Deus aprovou isso e permitiu que eles tivessem ele como rei, mas ele não foi escolha de Deus. E todos nós conhecemos a história triste e decadente de Saul. Ele foi o primeiro rei deles e, de um ponto de vista, talvez o pior. Depois, em 2 Samuel, o livro inteiro fala sobre o melhor rei que eles jamais tiveram. Podemos observar que Davi predomina os livros de Samuel, além do segundo livro ser inteiramente sobre ele. Mas ao ler a história do rei Saul, a maioria fala de Davi. Portanto, ele é o tema predominante. O seu nome é uma palavra mágica. Davi, ou Dawid, como é no hebraico. Portanto, a história é centralizada primeiro em Samuel e depois em Saul, aquilo que nós conhecemos como o primeiro Samuel. E em cada caso, seus relacionamentos, em 4 direções, são a chave para entendermos essa história. 3 desses relacionamentos são com indivíduos e o 4º é com o povo como um todo, com o povo inteiro. No caso de Samuel, seus relacionamentos individuais são Ana, Eli ou Eli, seu nome original, e Saul, o rei Saul. Esse seria o seu nome original no hebraico. E o povo, claro, é o povo de Israel. Daí, quando surgiu Saul, os seus 3 relacionamentos pessoais que foram bem cruciais a seu reinado foram com seu filho Jonatas e com o profeta Samuel. E este relacionamento terminou de uma forma bem desagradável. E havia também seu relacionamento com o jovem Davi, que apareceu em sua corte. E, finalmente, seu relacionamento com os filisteus que o mataram. E seu filho Jonatas. Então, como veem, essas histórias possuem um formato bem claro. 3 relacionamentos individuais e um com um povo. E podemos aprender bastante sobre o seu caráter a partir desses 4 relacionamentos. Quanto a Davi, podemos resumir a sua história em 4 capítulos. Dentro, fora, para cima, para baixo. E o dentro, fora acontecem no reinado de Saul e, como iremos ver, o para cima e para baixo ocorre no seu próprio reinado. Mas para recordar a história de Davi, eu uso essas 4 palavras. Dentro da corte e depois fora. Para cima, assumindo o trono. E depois para baixo. Então, dentro, fora, para cima, para baixo, são os 4 capítulos da vida de Davi. Então vamos começar com Samuel e ver apenas alguns dos acontecimentos. Se você frequentou a escola dominical, você conhece todas essas histórias de trás para frente. Sobre Ana e seu garotinho Samuel e como ela fazia um casaco novo para ele cada ano um pouco maior, e levava ao templo lá onde ele estava com o sacerdote Eli. Mas começa com Ana, uma esposa ansiosa. Era uma de 2 esposas, e a outra esposa, Penina, tinha muitos filhos, mas ela não tinha filhos, ela era estéril. Vez após vez, nas escrituras, Deus começa tudo com uma mulher estéril. Já observou isso? Sara era estéril, assim como Ana. Isabel era estéril, a mãe de João Batista. Deus opera grandes coisas através de mulheres estéreis. E quando parece que a história chegou ao fim, é aí que Deus começa. E foi assim com Ana. E Ana estava tão magoada com essa outra esposa que tinha muitos filhos e a provocava. Ela zombava dela por não conseguir produzir
filhos para o marido. E ela foi até o templo em Siló. Recentemente escavaram esse templo, mas eu tenho uma figura aqui do templo de Siló antes de ser escavado. Só dá para ver um tipo de círculo de pedras. Mas se você for a Siló hoje, verá que o templo foi escavado e tudo foi trazido à luz. Mas esse é o lugar, lá nas colinas. É um monte de entulho. Mas foi lá em Siló que eles guardavam a Arca da Aliança. Eu tenho uma aqui. Ops, lá vai mais um pedacinho. Emprestei para alguém e voltou em pedacinhos. Seus filhos fizeram uma festa com ela. É uma pena. Mas aqui está a Arca da Aliança e essa arca era o centro de seu culto nacional. Ficava em Siló nesta época. Então eu acabei dando uma prévia. Então todos iam lá para adorar. E era lá que ficava Eli ministrando. E Ana foi para lá e ele estava orando. Mas não em voz alta, apenas seus lábios se moviam e Eli achou que ela estava bêbada. Mas ela disse, não, estou orando por um bebê. E fiz um voto ao Senhor que se ela me der um bebê, eu o devolverei ao Senhor para servi-lo. E foi assim que Samuel acabou nascendo. E depois ele aparece ministrando ao sacerdote Eli, servindo o sacerdote. Então temos a noite clássica. Todos já ouviram falar dela. A noite em que ele ouviu a voz, Samuel, Samuel. E ele correu até Eli e disse, sim, o que você quer? Não, eu não lhe chamei. Vai deitar. Samuel, Samuel. Correu até Eli. O que você quer? Eu não lhe chamei. E finalmente o velho disse, eu acho que Deus quer falar com você. Vai deitar de novo e se ele chamar, apenas diga, fala, Senhor, estou ouvindo. E então, aquele garoto de 12 anos ouviu uma coisa terrível. Deus lhe contou que iria julgar o velho sacerdote Eli. Por quê? Bom, porque seus 2 filhos que iriam herdar o sacerdócio estavam se comportando terrivelmente e Eli não estava fazendo nada a respeito. A Bíblia nos conta que, quando o povo vinha trazer uma oferta, um sacrifício ao Senhor, esses 2 filhos escolhiam todos os melhores pedaços para comerem depois, ao invés de oferecê-los ao Senhor. E ainda pior, diz que quando vinha uma moça bonita fazer uma oferta ao Senhor, eles a agarravam e a levavam para terem relações sexuais com ela. Essas coisas eram feitas pelos filhos do sumo sacerdote. E Deus disse àquele menino de 12 anos, o sacerdote Eli já era. Estou lhe chamando para assumir a liderança. Essa é a história completa. Não conta essa parte na escola dominical, eu não sei porquê, mas não contam. Só contam até a parte onde ele diz, fala, Senhor, e param por ali, sabem? Mas esse foi o recado que Deus lhe deu. Então Samuel substituiu Eli não como sacerdote, mas como líder do povo de Israel. E Deus atendeu Ana, e ela vinha visitar Samuel uma vez por ano e ela trazia um casaco maior. É uma história linda. E foi nessa época que Israel saiu em orgulho e arrogância para derrotarem os filisteus. E acharam que a forma mais rápida era levar isso com eles, e que isso mataria os filisteus de medo, porque a arca de Deus tornara-se uma espécie de talismã ou amuleto. Um amuleto de sorte, sabem? Se levarmos a arca, os derrotaremos. Bom, esse tipo de orgulho é o que precede uma queda, e eles foram derrotados, e 4.000 israelitas morreram, e eles voltaram sem essa arca. E ela caiu no poder dos filisteus, que depois foram castigados com toda sorte de problemas como consequência. Então eles finalmente mandaram de volta, numa carroça, puxada por 2 vacas, que a levaram de volta a Israel. Um exemplo bem lindo de como Deus controla o mundo animal. Bom, isso foi consequência da arrogância do exército de Israel, que sofreram uma derrota catastrófica. E daí foi Samuel que lhes disse, o motivo por que vocês sofreram essa derrota para os filisteus, e tanto de vocês foram mortos e perderam a arca, foi por causa do pecado que há entre vocês. Foi a primeira vez que Samuel ministrou como um profeta. E ele levou o povo a destruir os deuses pagãos que tinham em suas casas, porque estavam adotando a religião dos amorreus que os cercavam. E eles se arrependeram e eles foram atacar os filisteus de novo, e desta vez eles ganharam a batalha. Este é um resumo bem simples da história de Israel com seus vizinhos. Cada vez que eles desobedeciam ao Senhor, vinha um inimigo e os derrotava.
E cada vez que se arrependiam e colocavam as coisas em ordem, derrotava o inimigo e conquistava a terra de volta. E reconquistava sua liberdade. E este ciclo se repetia vez após vez desta forma. E muitas vezes os filisteus eram o problema. A última coisa que Samuel fez como profeta foi ungir Saul como rei. O povo veio para Samuel e disseram: queremos ver como todas as outras nações. Eles têm um rei que podem ver. Mas o nosso rei é invisível e não tem graça ter um rei que é invisível. Sabiam que Deus era o rei, mas quando iam para a batalha não conseguiam enxergar o rei. Eles queriam um líder visível. E disseram: Samuel, queremos um rei para nos liderar. E Samuel ficou muito ofendido. E ele foi para Deus e disse: Deus, eles querem um rei, mas eu sou o líder. E Deus disse: não, Samuel, você não é o líder, eu sou. Um pequeno toque humorístico aqui. Deus colocou Samuel no seu lugar. E depois Deus disse uma coisa interessante. Ele disse: diga ao povo que reis são muito caros. Cobrarão impostos. Um governo central é muito, muito caro. Há uma relevância bem forte aqui, não é mesmo? Vocês todos entendem muito bem do que eu estou falando, não é verdade? Diga-lhes, ele vai querer um exército e vai pegar seus jovens para servi-lo. Vai querer um palácio grande, vai pegar suas filhas como cozinheiras. E ele vai precisar de muito dinheiro para sustentar seu governo e seu palácio, então ele vai cobrar muitos impostos. Então Samuel voltou ao povo e disse: reis são muito, muito caros. Responderam: queremos um rei. E Samuel voltou ao Senhor e disse: o povo ainda quer o rei. Então Deus disse: então deles um rei. Dá para sentir que o Senhor está totalmente irritado com o povo de Israel. Então escolheram um rei porque ele era mais alto que todos os outros. E porque era mais bonito que todos os outros também. Do ombro acima era mais alto que todos os outros. É o tipo de herói que eles queriam. Eu imagino como o coronel Nasser. Sabe, o coronel Nasser do Egito, ele era mais alto que todos os outros árabes. E bem apessoado. Esse é o tipo de rei que os povos do Oriente Médio gostam. Então o escolheram. Eu me lembro que anos atrás houve um pregador, lá em Surrey, Ern Baxter, que estava pregando sobre esse homem que dos ombros acima era mais alto que todos os outros. E ele veio um dia, uma manhã ele veio ao púlpito e tinha um frasco de shampoo Head and Shoulders no púlpito. E ele não sabia o que é, na verdade, porque ele era americano. Mas Saul era o homem que dos ombros acima era mais alto que todos os outros homens. E ao entrar na batalha, os inimigos correriam deste homem. Mas não é assim que Deus escolhe as pessoas. E depois, quando Deus escolheu a Davi, há uma mensagem muito importante ali. Deus não olha a aparência exterior de um homem. Deus vê o coração. Bom, lhe deu o rei que eles queriam e na primeira parte de seu reinado, até que ele foi bem. Tanto Saul quanto Davi começaram bem, mas terminaram muito mal. Todos os dois começaram bem, mas terminaram mal. Ainda assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma pergunta que temos que fazer é por que, se os dois homens começaram bem e terminaram mal, por que Deus disse: Davi é meu homem, mas Saul não é? É uma pergunta muito interessante. E vamos tentar respondê-la em breve. Vamos dar uma olhada rápida em Saul. Seu relacionamento com Jonatas era bem interessante. Quando Jonatas saiu e derrotou os filisteus, Saul ficou bem orgulhoso dele como pai. Olha o que fez meu filho Jonatas. Depois Jonatas cometeu um erro. Ele saiu de novo, sem dizer a seu pai onde estava indo, e conquistou mais uma vitória retumbante. E agora a fraqueza de Saul começa a aparecer. Da segunda vez, Saul ficou com inveja de seu filho, porque agora o povo só falava de Jonatas. E Saul era um homem que não aguentava ver outras pessoas obtendo sucesso. Essa era a sua grande fraqueza. Como veremos depois, o ponto mais forte do rei Davi é que ele valorizava o talento ao seu redor. Ele honrava pessoas bem-sucedidas perto dele. Nós vemos hoje esse mesmo tipo de atitude em empresas, em famílias, em toda sorte de lugares. Nós sabemos que é uma fraqueza se não conseguimos tolerar pessoas talentosas ao nosso redor. Quando você não gosta quando outras pessoas são elogiadas. Essa era a fraqueza de Saul e apareceu primeiro com seu filho Jonatas. A princípio ficou orgulhoso de seu filho. Ele foi lutar e voltou vitorioso. Este é meu filho. Mas depois as pessoas começaram a dizer: Jonatas é demais. E isso começou a irritá-lo. E ficou chateado com seu filho. Desentendeu-se com Samuel, porque Samuel ainda trazia palavras do Senhor para o rei, dizendo-lhe como ele deveria
fazer as coisas e houve uma ou duas ocasiões em que Samuel ficou muito irado com Saul, porque o rei Saul era um homem bem paciente. E depois de uma vitória, Samuel disse: agora você tem que esperar naquele lugar depois que você ganhou a batalha, e eu virei, e depois daremos sacrifícios de ações de graças a Deus. Mas Samuel acabou se atrasando. E Saul não aguentou mais esperar. Ele disse: não aguento mais esperar, eu vou oferecer os sacrifícios eu mesmo. E assim fez. E Samuel veio e perguntou: por que fez isso? Lhe disse para esperar até que eu chegasse. E houve um incidente mais sério posteriormente, quando Samuel disse: o Senhor diz para atacar esse povo, os amalequitas, vai atacar esse povo. Destrua-os, tanto eles quanto seus rebanhos, porque é um povo maligno e eu quero exterminá-los da face da terra. Mas quando Samuel chegou depois da batalha, ele conseguiu ouvir o balido de ovelhas e o mugido de bois. Ele disse: eu lhe disse para matar esses animais. E depois descobriu que nem matou o rei dos amalequitas, Agag. E então o próprio Samuel matou Agag, ele cortou-lhe em pedaços, diante do altar do Senhor. E foi nessa hora que Samuel disse a Saul: a obediência é melhor que sacrifícios. E a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Um texto que tem sido usado erroneamente, mas, não obstante, naquele contexto, se encaixa. E Samuel disse: nunca mais falarei com você. E nunca mais o encontrou, enquanto vivo. Na verdade, ele o encontrou uma vez, depois que Samuel morreu. Quando Saul foi procurar uma espírita, e Samuel apareceu a Saul, mas pelo resto da vida de Saul, ele não teve um profeta para guiá-lo, e portanto não tinha maneira de descobrir qual era a vontade de Deus, se deveria ir à batalha ou não. E seus conselheiros não conseguiam ajudá-lo, e por isso ele foi secretamente, embora no começo de seu reino, ele havia banido todos os médiuns da terra de Israel, que era uma coisa boa. Mas no final, quando precisava descobrir se deveria ir à batalha ou não, ele perguntou: vocês realmente mataram todos os médiuns da terra? E disseram: não, sobrou uma ainda, lá no norte. Ainda tem uma lá. Daí ele disse: não contem para ninguém. E foi disfarçado. Estou me adiantando aqui. Porque a terceira pessoa com a qual ele ficou irado e teve um desentendimento foi esse jovem. O jovem pastor que foi trazido à corte em primeiro lugar porque conseguia tocar música. E a essa altura, o rei Saul estava tendo sérios problemas mentais e problemas morais. E por muito tempo os psicólogos têm discutido o que deu errado com o rei Saul. Eles não sabem, mas na verdade diz que a um certo ponto o Espírito Santo o abandonou. E um espírito imundo o dominou. Isso acontece. E aconteceu com Saul. E tornou-se um homem que era imprevisível e era um homem que perdia o controle a qualquer momento. Todos tinham medo dele. E descobriram que a única coisa que o acalmava era a música. A música é uma ferramenta poderosa contra espíritos malignos. E acharam esse pastor simples e o trouxeram. Era um músico habilidoso. E ele vinha e tocava. Mas era também um guerreiro fantástico. E todos vocês conhecem a história de Davi e Golias e como Golias morreu de surpresa porque tal coisa nunca penetrara sua cabeça antes. Acho que vocês entenderam o que eu disse. Trouxe 5 pedras uma vez de Israel. São do vale de Elá. São daquele riacho. É um vale bem fascinante. O som atravessa todo o vale. E você fica ali no riacho e fica imaginando aquele homem de 3 metros gritando: quem irá me desafiar? Golias de Gate. E este pequeno músico, aquele pastorzinho, estava lá e disse: lutarei com ele. Porque essa era uma forma que eles tinham de resolver uma disputa sem derramar muito sangue. Cada lado escolhia um campeão e os 2 campeões lutavam e o que ganhava, ganhava a batalha, assim poupava muito sangue. E era bem mais barato e também poupava muitas vidas, então era assim que faziam. Então esse gigante bem grandalhão, um filisteu, disse: quem vai lutar comigo? E Davi disse: eu vou. E gastou uma pedra. Eu já vi pessoas do Oriente Médio usando uma funda
E eles giram assim, acima de sua cabeça, e depois soltam aquela pedra. E acertam uma rocha, trincando-a. Dá para entender como ele matou Golias. Mas foi a primeira pedra de 5. Esse garoto conseguiu. E é interessante que ele se recusou a usar armadura. É um caso clássico de não tentar usar os sapatos de outra pessoa. E Saul disse, use a minha armadura. E ele tentou usar, mas não serviu, ele não conseguia se mover. E ele disse, não preciso disso. Vou deixar o Deus de Israel ganhar essa batalha. Que história linda. Que vocês conhecem bem. Mas agora dá para imaginar os sentimentos de Saul. Um homem que tinha inveja do próprio filho. E agora diziam, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, então ele se tornou o grande herói nacional. Minha esposa e eu fomos a Florença e nós vimos aqui e vimos essa estátua gigante chamada Davi, foi esculpida por Miguel Ângelo. E na verdade é uma estátua horrível, porque não tem nada a ver com Davi. Está mais parecido com um herói grego. Além de tudo, nem circuncidado ele está, quer dizer, é uma coisa ridícula. Mas essa estátua enorme de Davi está nos dizendo alguma coisa. Davi sobressai a todos os outros do Antigo Testamento. Ele domina toda a história de Israel, sabe? Ele domina toda a cena, desde o comecinho, mas ele era apenas um pastor. Ele era apenas o 7º filho, o 7º garoto daquela família. E Deus disse para Samuel, este é o rei da minha escolha. E Samuel foi até Belém para a casa de Davi. E disse, Jessé, eu gostaria de conhecer seus meninos. E Jessé sabia que este era o líder de Israel, o profeta Samuel, e fez desfilar todos seus filhos. Todos eram altos e bonitos. E depois Samuel disse, não há mais ninguém? Porque Deus não escolheu nenhum desses. E ele disse, bem, tem o mais jovem, mas ele está lá com as ovelhas. Ele não tem valor, em outras palavras. E daí veio esse rapaz ruivo de boa aparência, com uma funda em uma mão e uma harpa na outra. E Samuel disse, é este aqui. Mas claro, este era um problema. Ele estava ungindo outra pessoa enquanto Saul ainda era o rei. Agora, eu creio que Samuel escreveu o livro de Juízes e o livro de Ruth também. E os escreveu depois de ungir a Davi e antes de Saul morrer. Porque isso encaixa. Os últimos capítulos do livro de Juízes realmente detonam a pequena tribo de Benjamim. Diz coisas terríveis sobre a tribo de Benjamim. Vocês já leram Juízes? E nos últimos capítulos, a tribo de Benjamim quase desaparece por causa de sua própria corrupção e de seu pecado. E em seguida vem esse pequeno livro tão lindo de nome Ruth. É uma história tão romântica e tão bonita, de carinho e de amor e de uma família. Acho que Samuel estava fazendo uma coisa muito simples. Estava dizendo, não podem confiar na tribo de Benjamim. Precisam procurar na pequena Belém. A procedência lá é boa. Estão me entendendo? Ele está tirando a atenção da Benjamim maligna, a tribo de onde veio Saul. E está mostrando a cidade de Belém. E as pessoas boas que moravam lá. É de lá que virá o nosso rei. Porque a última palavra do livro de Ruth é Davi. Agora, essa é apenas uma teoria, mas se você comparar o livro de Juízes e o livro de Ruth com o livro de Samuel e os sermões de Samuel registrados, é exatamente o mesmo estilo. Ele usava história para pregar. Este era o seu método. Muito bem, vamos prosseguir. Portanto, Saul começou a suspeitar de Davi e teve que fugir para salvar a vida. Jonatas o ajudou e fez uma aliança com ele. Ele fez um pacto com ele. Foi impressionante. Jonatas disse, você será o próximo rei e eu prometo ser o seu súdito. E era o filho do rei. Um príncipe abdicando em favor de um pastor. Uma história maravilhosa. A Bíblia diz que nunca houve tal amor entre dois homens, como o amor de Davi e Jonatas. E as mentes sujas de hoje em dia dizem que os dois eram gays. Que pensamento mais horrível. Como as pessoas torcem o que leem e assim revelam suas próprias mentes. Bom, ele se tornou um fora da lei. Eu tenho uma figura aqui de Engedi.
Um lugar lindo para visitar. Lá é um riacho que desce para o Mar Morto. Fica metade do caminho para o Mar Morto, do lado oeste. E você sobe uma trilha num desfiladeiro profundo. E há um poço lindo ali. Dá para nadar ali. E há uma gruta ali perto do poço. E foi lá que Davi se escondeu de Saul. E quando Saul entrou para aliviar-se, Davi cortou um pedaço de seu manto. Ele não o matou, mesmo sabendo que ele viera com 10.000 soldados para matar Davi. Mas Davi não o matou. Ele esperou até que ele saísse da caverna e depois gritou atrás dele: Saul, Saul, sou um súdito leal. Por que quer me matar? E Saul ficou bem abalado, sabendo que Davi poderia ter lhe matado ali na caverna. Que ele se arrependeu temporariamente. E isso aconteceu 2 vezes. Mas Davi escreveu muitos salmos enquanto estava se escondendo aqui. Se você já viu Figuras de Masada, o grande precipício rochoso, vai entender por que Davi sempre escrevia sobre a rocha. Deus é a minha rocha e a minha fortaleza. Era dessa rocha que ele estava falando. E quando você vê esses lugares, você entende por que Davi escrevia salmos de solidão. Todos estão contra mim, exceto por ti, meu Senhor. Este é o tema que percorre todo o primeiro livro de Salmos. Estes salmos foram escritos enquanto ele fugia. A parte mais extraordinária da história de Davi, que nunca lhe é ensinado na escola dominical, é que ele se tornou um mercenário dos filisteus. Ele ajuntara muitos homens ao seu redor na caverna de Adulão, descontentes com o reino de Saul, e vieram a Davi, e ele vendeu esses soldados e a si mesmo como uma força mercenária dos filisteus. Eles eram bem desconfiados dele. Teve uma vez que ele teve que fazer-se de louco e espumar pela boca. E depois o pior aconteceu. Saul e seu filho Jonatas decidiram ir à batalha contra os filisteus. E Davi e todos os seus homens eram mercenários dos filisteus. E teriam que batalhar contra Saul e contra Jonatas. Mas Deus interveio. E os líderes dos filisteus disseram: não podemos ir à batalha contra Israel com Davi e seus homens, porque eles irão virar contra nós no meio da batalha. Então não tiveram que lutar. Mas infelizmente Saul e Jonatas foram mortos. E hoje podemos visitar esse lugar, Bet-Sean. O velho portal está lá, eu já passei por baixo dele. E foi naquele portal que expuseram os corpos de Saul e de Jonatas, seu filho, depois da batalha com os filisteus. E agora Davi podia assumir o trono. Mas ainda havia muitas pessoas que eram leais a Saul e não gostavam de Davi. E levou vários anos antes que ele pudesse assumir o trono. Agora vamos olhar rapidamente a história de 2 Samuel. Vemos a ascensão triunfante de Davi nos primeiros 9 capítulos. No começo, uma só tribo, a tribo de Judá, o coroou rei em Hebrom, no sul. Depois, ele uniu toda a nação de Israel e conquistou Jerusalém, que ficava bem no centro de tudo, e fez dela a capital ideal. Era uma cidade impregnável, uma fortaleza por todos aqueles anos. Mesmo depois de terem conquistado quase toda a terra, Jerusalém ainda estava nas mãos dos jebuseus. Não conseguiam tomá-la, era muito bem defendida, havia precipícios em 3 de seus lados, e portanto só precisava ser defendido do lado norte. Mas ele a tomou, e vocês devem conhecer a história de como ele a conquistou. Foi uma estratégia militar bem fascinante. Se você for a Jerusalém hoje e olhar do lado sul, verá o templo no topo. A linha verde representa a cidade de Davi. É uma faixa estreita que fica ao sul do muro atual da cidade. O único manancial de água era a fonte de Gion, no vale de Cedron, e ficava do lado de fora dos muros da cidade. Portanto, eram muito vulneráveis. Então chegaram a construir uma escadaria dentro da rocha, descendo até a fonte do lado de fora dos muros. E foi através dessa escadaria que o general de Davi, Joabe, entrou na cidade e a conquistou. E anos mais tarde, Ezequias escavou um túnel que trouxe a água através da rocha até a fonte de Siloé, na parte mais baixa da cidade. Então tem a escadaria e depois o túnel que trouxe a água para dentro da cidade e, portanto, tornou Jerusalém segura. E vocês podem vir olhar os cartazes de mais perto se quiserem, mas este aqui é um mapa arqueológico ou gráfico
da escadaria e do túnel de Ezequias. E talvez alguns de vocês já andaram por esse túnel. Hoje eles mantêm o nível da água mais baixo, mas quando eu passei por lá, a água ficava até aqui e foi uma experiência meio amedrontante. Mas atravessa a rocha por mais ou menos 1 quilômetro. Mas foi assim que conquistaram Jerusalém, pela escadaria que havia dentro da rocha. E está bem descrito no livro de Samuel. E é bom quando a arqueologia prova que tudo é verdade. Portanto, Davi construiu um império bem grande. Ele derrotou os amonitas e os edomitas e muitos outros povos ao redor, e assim formou-se um grande império, do qual Davi era o rei. E os filisteus foram derrotados. E assim Israel ficou no ápice de sua história. E foi aí que, numa certa tarde, tudo foi por água abaixo. O exército estava fora travando uma batalha e Davi deveria estar liderando-os. Mas ficou com vontade de ficar em casa. E uma mulher que morava na casa vizinha ao palácio achou que todos os homens estavam fora, portanto tomou um banho no telhado. Mas Davi ainda estava lá, e ele a viu, e seu nome era Batseba. E ele quebrou 5 dos 10 mandamentos. Ele cobiçou a mulher do próximo, ele deu falso testemunho contra o marido dela, ele roubou a mulher, ele cometeu adultério com ela, e finalmente deu um jeito para que o marido fosse assassinado. É uma história terrível. E a partir daquela tarde, sua história entrou em declínio. E nos próximos 500 anos, eles perderam tudo que Deus havia lhes dado. Mas começou naquele dia. E uma das piores coisas que aconteceu não foi só que a Batseba ficou grávida e seu marido Urias foi assassinado por ordem de Davi e o bebê acabou morrendo. Mas então ele a trouxe para dentro do palácio e a engravidou de novo, e o bebê que nasceu chamou-se Salomão, ou Shalom, ou então paz, porque realmente havia paz. Mas o profeta Natã convenceu Davi de seu pecado. E lhe contou uma parábola. Por um ano, Davi escondeu isso em seu coração. Leia Salmo 32. Lá ele descreve esse ano. Ele diz que ele definhou porque ele não confessou seu pecado. Uma consciência cheia de culpa derrubou aquele homem. E daí, um ano depois, o profeta Natã veio e disse: quero contar-lhe uma história. Havia um pastor pobre que só tinha uma ovelhinha. E o seu vizinho era um pastor rico que tinha um rebanho grande de ovelhas. E aquele pastor rico veio e roubou a ovelhinha do pobre. Agora o rei quer ouvir o seu julgamento. E Davi disse: o pastor rico deve morrer. E Natã disse: tu és o homem. Você já tem um palácio cheio de mulheres, mas você foi e roubou a esposa de Urias. E foi aí que ele escreveu o Salmo 51. É um salmo de confissão. Um salmo em que Davi clamou a Deus e disse: por favor, não retires o teu Santo Espírito de mim agora. Essa foi a sua maior preocupação. Não retires de mim o teu Santo Espírito e cria em mim um coração limpo, ó Deus. Ele disse: eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Isso não quer dizer que sexo é pecado. Isso quer dizer que ele sabia que era assim desde seu nascimento. E assim ele caiu em desgraça. E sua família acabou se desmoronando. E seus próprios filhos começaram a fazer coisas terríveis. O seu filho mais velho estuprou uma de suas irmãs. E depois seu filho Absalão conquistou a simpatia do povo e expulsou seu pai de Jerusalém. E Davi teve que fugir para salvar a vida. Subiu o Monte das Oliveiras, chorando o caminho inteiro ao fugir de seu próprio filho Absalão. E então Absalão fez uma coisa terrível. Ele pegou as esposas de Davi e as desfilou no topo do palácio, onde todos podiam vê-las. Depois teve relações com elas, em público. E foi assim que Davi caiu em desgraça. Família desmoronada. E a nação totalmente descontente. E a nação inteira começou a sentir-se descontente. E qual era a reclamação deles? O comportamento dos filhos do rei. Disseram: Davi é um bom rei, mas olha os seus filhos. Como a monarquia vai sobreviver? E foi assim que tudo entrou em declínio. Prosseguiremos na próxima palestra.